É o dia de você perder o medo de comer carne de porco. Hoje à noite teremos a participação de dois brilhantes profissionais, dois médicos veterinários, a doutora Pauline e o doutor Caio, que vão falar sobre o porco, sobre o suíno, sobre todas essas curiosidades e todos esses medos que envolvem esse assunto chamado porco. Tem pessoa que fala que é rimoso, tem pessoa que fala que vai dar cisticercose se você comer carne de porco, tem outros que falam que você não pode consumir, que vai fazer mal, que vai inflamar. Então, quero muito que você fique atento a essas informações, você que está me assistindo ao vivo e você que está assistindo gravado, porque a doutora Pauline está aqui presente e o doutor Caio também já está chegando para que você tenha acesso às melhores informações, que é o meu objetivo aqui nas redes sociais. Então, vou fazer o convite. Vou mandar para Pauline. Instagram, quem faz ao vivo sempre tem isso. Vamos ver se eu consigo. Caio, você está me ouvindo? Fiz o convite para os dois, eles vão participar ao vivo aqui comigo. Quero dividir essa live com eles para que vocês tenham acesso às melhores informações sobre a suinocultura, sobre a criação de suínos. Você que tem dúvida, você que tem medo. E a Sandra já falou, não como carne de porco porque tenho medo. Meu desejo, você que está me assistindo, depois dessa live, possa fazer um churrasco amanhã, possa fazer uma carne de porco amanhã, exatamente porque esse medo não tem respaldo científico. Você pode e deve comer carne de porco, caso você não seja muçulmano ou judeu, que por questões religiosas alguns não comem, ou que você tenha alergia. Fora isso, é muito bem-vindo o consumo da carne de porco. Então, permita que eu compartilhar, dividir tela, né? Não compartilhar, com o Caio, que está aqui presente. Deixa eu mandar o convite de novo. Vamos ver se agora o Instagram nos permite essa divisão de tela. Fiz o convite. Caio, Oi, tudo bem? Você está me ouvindo? estou ouvindo sim. Você consegue me ver? Agora não consigo te ver, não. Tá, mas você consegue se ver, não consegue? Eu estou me vendo sim. Um Tá minutinho. bom. Fica Agora tranquilo. sim. Perfeito. O Instagram, ele prega peças, viu, Caio? Ele Eu já prega fiz. peças, principalmente naquele que não usa, né? Então, Não, ele não tem preferência de pregar peça, não. Para quem usa e para quem não usa, eu já fiz várias lives em que eu não conseguia ver o meu querido convidado. Então, é algo que faz parte da realidade do Instagram. Se você está me vendo, se você está se vendo, mas me ouvindo, é a parte principal. A audiência que precisa nos ver e ouvir. Aí eu vou perguntar para eles se eles conseguem ver a mim e você, porque esse é o ponto especial. A Pauline está junto conosco aqui? não estou vendo a Pauline, Eu e nem você. também não. Deixa eu ver. Eu acho que ele não vai permitir ver, mas eu vou mandar para a Pauline de novo. Mas se a audiência estiver vendo, depois no gravado dá para ver nós três, viu, Caio? Ok, perfeito. Deixa eu aguardar ela. Oi, A Pauline Pauline. entrou. Pauline, tá agora me deu. vendo, querido? Tô, O Caio, você tá vendo o Caio? tô. Ai, que bom. Você vê Eu nós tô, três? tô vendo os três. Vou tirar um print pra vocês. Dá uma Não, eu risadinha aí. acredito. Imagina, eu acredito. Eu não consigo ver o Caio não consegue me ver, mas o importante é que você está vendo ele. Caio, você consegue ver a Sim. Pauline? Consigo? Que Perfeito. legal. Então é isso que tá bom, esse que é o importante. Eu fico com o meu papel de moderador aqui, escondido das câmeras para você, mas eu quero agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade que vocês estão cedendo à minha audiência para ter acesso a informações que normalmente não são divulgadas. Informações extremamente preciosas para que você tome decisão, para que você possa fazer o melhor caminho. E o meu desejo, que faça um churrasco esse final de semana, que faça um churrasco amanhã, que coma carne de porco, lembrando, paciente com câncer, bem cozida, grelhada ou assada, exatamente porque carnes cruas para o paciente com câncer traz risco de intoxicação alimentar. E meu objetivo aqui não é esse, é incentivar
o consumo adequado e o consumo seguro de carnes. Então, obrigado, Pauline, doutora Pauline, mas eu vou tomar a liberdade de chamar de Pauline. Obrigado, doutor Caio, eu vou tomar a liberdade de chamar Caio, para que a Fique à gente vontade, possa beber da Alexander. fonte de informação aqui de vocês. O currículo dos dois é gigante, é gigante. Eu não vou conseguir trazer todos os detalhes, porque senão a gente vai ter que fazer 3 lives para falar da Pauline, para falar do doutorado fora do Brasil, para falar dos artigos, para falar do trabalho do Dr. Caio, mas eu vou pedir a gentileza de vocês se apresentarem de forma breve para a nossa audiência. Fiquem à vontade, por favor. Pauline, como gentileza, né, e cavalheirice, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, pelo convite de estar aqui hoje para sentar um pouquinho com vocês e compartilhar um pouquinho do que a gente tanto gosta, né, que é a suinocultura e a produção de suínos. E eu sou a Pauline Guidoni, sou médica veterinária, realizei mestrado na área de saúde animal, né, na área de grandes animais voltado à sanidade, e atualmente eu estou cursando meu doutorado, que é mais focado na parte de reprodução e genética suína, né? E sou responsável técnica de uma empresa de genética de genética suína aqui no Brasil também, e tô ali na lida dia a dia com os animais, né? Então, sou influencer dos porquinhos, né? Igual o pessoal fala, que é a blogueirinha dos porcos. Então, assim, às vezes as pessoas já viram aí algum vídeo, alguma coisa relacionada. E esse é um pouquinho sobre mim. Ok. Legal, obrigado, obrigado. Conta para nós qual que é o canal seu que você faz essa brilhante divulgação sobre os porcos. Já aproveita, compartilha aqui conosco. Sim, então, o meu Instagram pessoal tem um pouco ali de compartilhamento, mas o que mais movimenta é o Suínos Granja Peru, que é o nome da empresa, né? A única granja de suínos que tem o nome de peru no meio, então é difícil de esquecer, que é Granja Peru de Suínos. Tá Então, bom. tanto no YouTube como no Instagram, né? No TikTok, está em todas as plataformas aí, divulgando dia a dia da granja de suínos, sobre a produção. Então é bem legal para quem tiver interesse ou às vezes até querer aprender um pouco mais sobre a suinocultura, né? É isso aí. Que legal, obrigado, viu, Pauline? Agradeço muito o seu tempo, a sua disponibilidade e todo o carinho que você me atendeu desde o primeiro contato que eu fiz com vocês e chegando até aqui. Agora, doutor Caio. Obrigado, Alexander. Bom, eu também sou médico veterinário, né? Sou formado na Universidade Estadual de Londrina. Tive minha carreira iniciada na iniciativa privada. Ingressei na docência há praticamente 38 anos. Fiz o mestrado, doutorado, tive oportunidades de 2 pós-doc e vivo nessa área intensamente, dentro da academia, fora da academia, mantendo uma relação bastante próxima junto a empresas, também a produtores, e é uma paixão que a gente carrega e tem uma história aí bacana, com mais ou menos 200 alunos hoje, ex-alunos trabalhando na área, com mais de 60 orientados em nível de mestrado e doutorado, e uma paixão que não cessa. Então, a oportunidade aqui é bastante interessante. Eu agradeço o convite e espero, de fato, esclarecer aspectos que ainda são obscuros ou distorcidos no que tange a questão da carne suína. Então, muito Legal. obrigado e seguimos. Imagina, a honra é toda nossa, viu? Caio e Pauline. É doutor Caio e doutora Pauline, mas eu combinei com eles para me aproximar deles e para aproximar eles de toda a audiência que nos assiste, chamá-los pelo nome. Eu acho que fica mais direto, né? Fica mais prático, de Sim. forma alguma sem desmerecer todo o currículo e toda a bagagem que os dois têm. Mas então vamos lá. Quando se fala em porco, existem muitos mitos, né? Muitos medos. As pessoas muitas vezes falam: ah, não vou comer porco porque faz mal. Eu não. Porco come em lavagem, porco come resto, porco vive no meio de mosca, porco fica ali no
meio da terra. Como é que a gente tira esse medo, Pauline, das pessoas que imaginam que o porco que a gente come, que vai até o supermercado com carimbo do CIF, do Serviço de Inspeção Federal, ele é diferente disso que as pessoas imaginam, daquele porco da avó, do vô, do bisavô? O que que você poderia falar para essas pessoas? Então, o que eu poderia falar é que a nossa suinocultura é muito tecnificada, né? Hoje nós temos inspeções dentro dos frigoríficos, né? Seja ele do estado, seja federal, né? Que seguem rigorosos critérios de avaliação de carcaça, né? E até para o momento do abate. E essa produção se inicia dentro da cadeia produtiva mesmo, dentro das granjas, né? Nós somos muito tecnificados, muita tecnologia desde o trato até a sanidade, a manutenção dos animais, a mão de obra de manejo em si, da lida com eles. Então, tudo isso que você relatou aí não se aproxima nem um pouco do que é a suinocultura brasileira, né? A suinocultura brasileira é tudo muito limpo, tudo muito organizado, a manutenção diária, né? Com os animais, com a limpeza, né? Com o cuidado com eles, da saúde, do bem-estar animal, que cada vez está mais crescente, né? Essa linha do bem-estar animal dentro do Brasil, para fora, nós vemos aí o avanço que chega primeiro e depois vem vindo aqui para nós, respingando em nós também. Então, assim, é uma suinocultura tecnificada e muito, muito bem trabalhada. Não é à toa, né, Caio, que hoje nós somos aí o quarto maior produtor e exportador da carne suína, né, mundial. E como o Dr. Caio fala, nós estamos beliscando o terceiro lugar, né? O nosso material genético, nosso banco genético, o nosso status sanitário em relação à doença, nós somos livres de várias doenças, o que torna o Brasil muito atrativo, né, olhando para o exterior, assim, como eles nos veem. Então, assim, são vários pontos, assim, que se fosse falar sobre isso, vários pontos positivos mesmo sobre a suinocultura brasileira, que é muito segura, muito saudável e uma das proteínas mais saudáveis. Tem relações que comparam, né, o frango com a carne suína, que as pessoas comem muito, consomem muito, né? E que o suíno tem mais proteína do que a do frango. Eu não sei dizer exatamente, mas assim, talvez você, essa parte aí fica para você. Mas assim, é realmente muito saudável, muito bem cuidada, né? Então é fora da realidade essa visão que as pessoas têm distorcida sobre a criação, né? Claro. E obrigado, muito obrigado pelas informações. E eu vou tentar aproximar a sua linguagem, Pauline, perdão, da, do público comum, né? Então eu vou pedir ajuda para o Dr. Caio. Dr. Caio, quando fala em carcaça, quando fala em granja, o que significa isso para o público leigo, né? Muitas vezes a gente fala em granja, a gente pensa no frango, né? O que que seria essa granja, o que que seria essa carcaça que a Pauline nos trouxe? Isso. A Pauline está no caminho certinho, né, da referenciamento aí da nossa suinocultura. É uma suinocultura muito forte, numericamente e qualitativamente. Eu ousaria falar, e não vou estar errando, que se computássemos a performance, né, os resultados de produção da nossa suinocultura, a eficiência do nosso suinocultor, seríamos o primeiro colocado no mundo. Às vezes perdemos um pouquinho na parte reprodutiva para alguns europeus, às vezes perdemos um pouquinho na parte final de engorda, mas quando se computa todo o conjunto, estamos muito, muito bem respeitados. Isso acontece dentro da granja. Granja é de fato uma denominação muito utilizada para quem não é da área, rapidamente acredita ou remete essa informação à granja de frango, né? O que também é correto, mas também existe a granja leiteira das nossas vaquinhas, e a granja de suínos é o termo que mais se adota na nomenclatura desse segmento. Em termos de carcaça, carcaça é o animal que foi abatido, livre das partes não comestíveis e que está pronto para ser consumido como tal. Nesse sentido seria a carne fresca ou a carne verde que a gente chama, ou esse conjunto, a carcaça, ser submetido a um processamento que corresponderia à industrialização dela,
eu diria aí produtos como a linguiça, como o salame, como o presunto, como a copa. Então, essas duas palavrinhas são dois elementos que fazem o link do campo, a granja, com a indústria e a carcaça. Que legal. E até, obrigado, doutor, obrigado, Pauline. E até aproveitando a parte nutricional, não tenho de cor esses números, né? Eu sei que o porco tem mais proteína, mas enquanto vocês estavam falando, eu já abri aqui a tabela TACO, que é a principal tabela de composição de alimentos de referência nacional e internacional. O lombo assado tem 35 gramas de proteína por porção, né, por 100 gramas, e a coxa de frango tem 28,5, ou seja, é Viu? bem maior a quantidade de proteína, e é muito bem-vindo o consumo de carne de porco para a manutenção da massa muscular e ganho da massa muscular, melhora da imunidade, combate a anemia, combate da anemia ferropriva, anemia megaloblástica, e é fundamental. Que legal, que bom vocês trazerem essas informações. E quando a gente pensa, então, na questão do porco, quanto tempo, Pauline, demora para um porco ser abatido? Qual que é o tempo que ele fica na granja para ele ser abatido? Olha, é uma média aí de 4 a 5 meses, vai depender do ganho de peso, de genética, de qual material que usa, mas aí um padrão de 4 a 5 meses ou 5 meses de Que vida. legal. E como a gente pensa nesses 5 meses de vida, muitas vezes, Caio, as pessoas imaginam, se cresceu rápido é porque recebeu hormônio. Porco recebe hormônio, Caio? Não, Alexander, o suíno não é tratado com hormônio. Nós temos alguns aditivos que a gente chama de aditivos zootécnicos, que são melhoradores do desempenho, e alguns deles são comuns também na nutrição, na alimentação humana. Falamos dos probióticos, dos prebióticos, dos óleos essenciais, é, e isso tem cada vez mais participado do tema nutrição, né? São produtos com essa finalidade de conferir uma oportunidade de crescimento mais rápido, preservando a saúde, em especial a saúde intestinal, né? Quando a gente fala de probiótico, naturalmente vem na nossa cabeça o iogurte, e são essas bactérias, junto com outros componentes, né, que podem estar associados ou não, os prebióticos, as beta-glucanas, de novo, os óleos essenciais, os taninos, que são compostos naturais com fins antimicrobianos, antioxidantes, anti-inflamatórios, que sustentam a saúde do nosso suíno. E, claro, um animal com saúde passa a ter aí um desempenho melhor, né? Fazendo um gancho com o que a Pauline falou, é, nos últimos 4 meses de vida do suíno, a Pauline mencionou principalmente a parte de engorda, então, computando toda a fase, seriam aproximadamente 5 a 5 meses e meio, tirando a parte em que ele é um lactente, né? Esses animais chegam a ganhar praticamente 1 quilo por dia de peso. E isso é base da saúde, base da genética e base da nutrição que sustenta esses dois pilares importantes aí da produção animal. Que legal, Caio. Que legal. Brilhante essas informações, porque muitas vezes as pessoas não têm acesso a profissionais do gabarito de vocês e ficam muitas vezes à mercê de má informação, de informação de má qualidade. E aí, Exatamente. tem uma pergunta aqui do Renan, até aproveitando aqui. Qual é a idade que você faz a castração dos machos? Essa pergunta é muito legal, né? É, O bem Brasil legal. hoje, o Brasil hoje, ele perde só para a Colômbia. E ele tem aproximadamente 84% dos machos submetidos à imunocastração. Então, eles recebem uma vacina, veja bem, é uma vacina, né? A vacina não tem nada de hormônio, não tem nada de antibiótico, nada de antagonismo, é uma vacina como nós tomamos vacina, e essa vacina faz com que o testículo dele tenha o seu crescimento inibido. Então ele sofre uma atresia, né, uma redução. Atresia significa redução. E ele passa a ser um animal castrado não por uma via cirúrgica,
aquele processo clássico que incomoda no bem-estar, né, na qual os testículos são extirpados. Mas aí você vai me perguntar, e o restante? O restante ele é castrado dessa forma mesmo, né, da forma cirúrgica. Os testículos são extirpados. Mas existe uma regra de bem-estar, na qual esse processo tem que ser feito precocemente, no momento em que os danos no animal são pequenos, sendo recomendado que tal procedimento seja feito até o 7º dia de vida. Então, nós temos aí uma situação praticamente diferente do que se pratica no mundo todo. O Brasil é o 2º país que mais imunocastra no mundo, perdendo para a Colômbia, que não é um país com perfil de produção de Produtivo. suínos. Então, dos países que têm esse perfil, o Brasil passa na frente de todos, né, indicando que na nossa tocada nós temos aí o bem-estar como uma bandeira que a gente tem seguido. Que legal, que brilhante saber dessa informação e obrigado pela pergunta. Acho que foi o Renan que fez a Muito boa pergunta. pergunta, Renan. O foco hoje não é frango, né? Mas muitas pessoas falam, e eu até aproveito o conhecimento de vocês, eu falo isso insistentemente. Frango não recebe hormônio. Frango não recebe hormônio. Frango não recebe hormônio. É genética, é manejo, é cuidado. E eu tenho 2 médicos veterinários, até aproveitando o gancho. Pauline, doutora Pauline, doutor Caio, frango recebe hormônio? Não, Não, o frango é refratário ao hormônio, não meu Deus. adiantaria, inclusive, tentar esse recurso. Então, mesmo que houvesse alguma coisa nesse sentido, seria Inútil. jogar dinheiro fora. Então, não tem porquê. Que legal. Obrigado, viu? Obrigado. Porque fica esse corte, fica essa informação de 2 brilhantes médicos veterinários reforçando mais uma vez que frango não recebe hormônio. Frango Aliás, não Não. recebe essa substância. aliás, ampliando, Alexander, nenhum animal, né, produtor de carne, nesse rol que a gente tem, bovinos, ovinos, caprinos, Caprinos. frangos e suínos, recebem hormônio, tá? Antigamente havia alguma coisa ilegal, mas isso foi completamente rechaçada e estava dirigido principalmente a bovinos, mas não existe mais essa conduta. Que legal, que legal. Obrigado. Obrigado, Pauline e Caio, por compartilhar mais outra informação preciosa de 2 autoridades. Deu uma pausa aqui, voltou, de 2 autoridades no assunto. E quando a gente fala, por exemplo, do porco, perdão, suíno, me perdoe, é diferente. Porco é uma coisa, suíno é outra. O porco é aquela imagem que a gente tem do curral, da lavagem, da sujeira, e o suíno, ele tem, se não me engano, vocês me corrijam, o chão dele é de cimento, é adequado, a água dele é potável, é limpa, ele não fica em contato com moscas, existe todo uma tecnologia para impedir a presença desses insetos ali. Estou falando bobagem, Pauline e Caio? Não, jamais. É, Hoje nós temos tratamento de roedores, né, para as granjas. Nós temos produtos específicos para usar até na ração que o animal come para evitar que tenha mosca quando ele nos dejetos dele, né, quando ele faz as necessidades dele. É tudo muito inteligente, assim, todos os processos, né? Então tem controle de mosca, controle de roedores, a água que ele bebe tem que ser a mesma água que a gente bebe, tratada, né? Isso tem que ser a mesma água, fresca, em abundância. Nós costumamos dizer que a água é tão importante quanto ou até mais do que o próprio alimento em si, né? A água é muito importante para o suíno e que seja de uma boa qualidade. Então, assim, quando eu digo sobre a higiene, sobre a limpeza, sobre o processo, é da cadeia como um todo, né? Da nutrição, das instalações, da água potável. As instalações hoje são bem tecnificadas, as fases, elas variam um pouco, né? Tem, a gente chama de pisos plásticos, assim, nem entrando em muito detalhe, né? Mas, assim, tem os pisos plásticos, pisos ripados, né? Tem vários tipos de piso, dependendo a fase que o animal tá. Tem a gestação, na suinocultura, nós chamamos maternidade,
que é onde os leitões eles ficam, as fêmeas lactantes vão parir e vão amamentar os leitões. Aí a gente tem a creche, que quando eles são desmamados, eles vão para a creche, continua o desenvolvimento. Aí depois tem a fase de recria e terminação, que a gente chama também. Tem a fase de gestação, que é quando as fêmeas elas são gestantes e passam o período de gestação. E dentro dessas fases existem, vamos por aí, às vezes subfases, né? Gestação em baia coletiva, gestação em gaiola, existem vários processos, né? E até no fator nutricional, né, Caio? Eles começam ingerindo uma ração, ele com certeza com maior propriedade para falar do que eu, com mais lactose, depois vai mudando, acrescentando outras vitaminas e aminoácidos de acordo com o desenvolvimento intestinal dele também. Então, assim, é bem específico o suíno, ele é criado bem específico, de toda a melhor maneira possível para gerar um produto de qualidade, entendeu? Desde o piso, literalmente, onde ele está, de acordo com a fase que ele está de vida, né? Até a nutrição também, de acordo com a fase que ele está. Né? E até do leite, quando, né, a fêmea na gestação ela está ingerindo aquela ração, já está pensando também para quando for produzir o leite, depois tem a ração de lactação, sabe? Que é tudo para ser o melhor para o leitão, para a fêmea, né? Então é mais ou menos isso daí. Que legal. Caio, quer complementar? Então, a produção de suínos, ela tem um grande objetivo, né? O objetivo final é o consumidor. Não teria nenhuma razão outra se a gente não tivesse, no final desse processo, nós consumidores. Então, tudo que cerca a cadeia, a Pauline fez menção a vários tópicos aí, são cobrados pelos consumidores. A gente chama isso de ética na produção, né? A ética com o animal, a ética com quem trabalha com o animal, a ética com o ambiente e a ética daquele que usufrui do produto final nobre, que é a carne. Então, de fato, é uma atividade que tem como objetivo final o consumidor, mas que, antes de tudo, também é uma atividade econômica e de escala grande, né? As granjas movimentam volumes de dinheiro muito alto. O consumo de ração dos animais é elevado, a quantidade de água consumida é alta, a necessidade de investimento em energia para aquecimento de algumas categorias também gera aí gastos. Então, o controle desse processo é um controle muito rígido, de forma que a gente evita qualquer desperdício nutricional. E as ações nesse sentido são muito bem ajustadas. Sem errar, o que eles comem superam muito, mas muito em qualidade, o que nós humanos comemos. Eles têm uma nutrição refinada, ajustada, fase a fase, idade a idade, e por função que tem dentro da granja. Como produto final, é uma carne que todos vocês sabem, mais barata que a carne bovina, beliscando aí o preço dos principais cortes de frango, né? Uma carne que chega a competir com o frango e que tem uma qualidade, por conta desse processo todo, bastante considerada e sem riscos. É importante chamar isso. Existem ainda alguns tabus e que a gente não pode deixar de mencionar. Mas, assim, para botar fogo na nossa conversa, Alexander, eu posso jogar isso como uma pergunta. Por que taxar tão negativamente a carne suína se ela é a carne mais consumida no mundo No há mundo. décadas, né? No mundo. E veja bem, nós temos 1/3 do mundo que não come carne suína e não vai comer, por questões religiosas, por dogmas, e isso tem que ser respeitado. Então, ainda quando a gente compara com outras carnes, como o frango, por exemplo, nós não temos esse 1/3 não comendo, né? 100% do mundo, claro, não é um número verdadeiro, mas um número muito maior acessa a carne de frango, e mesmo assim nós somos O que está na o setor que frente. detém o maior consumo. Então, acho que isso ajuda a desmistificar um pouquinho, né? Se é uma carne com Isso. tantos problemas, por que esse consumo de décadas ocupando a primeira posição? E que segue crescendo. Sim.
Legal. Inclusive, hoje eu estava conversando com o pessoal aqui, a gente estava tendo uma reunião da França, e o consumo, eles comentaram, lá na Alemanha, é 80 quilos por pessoa Ano, de né? carne suína. Tá. Na França, tá 35 quilos por pessoa, né? E aqui no Brasil, nós aí alcançamos, estamos avançando nessa margem de 20,5, né? 20 quilos e meio por quilo por pessoa. Então, tem Isso. crescido, mas nós estamos bem atrás ainda desse Bacana. consumo, né? Uhum. Exatamente. E também dando essa cutucada, igual o Caio falou, teve a Zilda que fez um comentário que não deixou passar despercebido por mim. E esse bicho de porco que diz que mata, é verdade? Até Muita botei gente tem essa o dúvida. óculos, hein? Então, muita gente tem essa dúvida. Doutor Caio, eu vou deixar para você. Se a gente puder entrar nessa já, Alexander, não sei se você tinha visto a pergunta, Não vi, mas não vi. Não vi. então, Obrigado. daí eu Obrigado. falei assim, não vamos perder esse gancho. Não, de forma alguma. Bom, posso seguir, Alexandre? Pode, por favor, Caio, por favor. Eu acho que esse é o ponto nevrálgico aí, né? É, desconfiar da qualidade da suinocultura brasileira não cabe, né? Ela é competitiva, ela é respeitada, e o Brasil é um país que vive um momento muito bom e vai crescer muito. O agronegócio tem mostrado isso. Mas vamos voltar à questão da segurança dessa qualidade, da segurança dessa carne, né? Tem dois aspectos assim que eu sempre trato nas minhas aulas com os alunos e tento também, na medida que a gente se depara com oportunidades, esclarecer esse ponto. Não tem nenhuma conotação de forçar a barra, tá? É puramente a verdade. E eu queria que vocês prestassem muito atenção, porque nós temos uma historinha aí que ela não é muito bem conhecida e alguns com erros conhecem esse cenário de forma inadequada. Quando a gente fala de cisticercose e teníase, eu estou falando da cisticercose, uma bolinha branca que lembra uma pipoquinha e que está presente na carne suína e que pode estar presente no nosso corpo também. E quando eu falo tênia, eu falo de um verme comprido, um verme que tem um aspecto chato, como se fossem pequenas partes Achatado. quadradinhas, né, se ligando uma a outra, determinando um agente aí, um verme de grande comprimento, tá? A história é o seguinte: o suíno e o homem são as vítimas da cisticercose. E vou fazer uma frasezinha aqui, Alexander, que eu acho que ela não vai mais sair na cabeça de todo mundo. A cisticercose é grave, a teníase não. A teníase é um verme. E se temos esse verme, ao tomarmos um vermífugo, ele será eliminado. Mas se a gente não elimina, não cuida dessa verminose, esse verme ele vai liberar partes nas fezes do homem, e essas partes no ambiente gerarão larvinhas altamente infectantes, correto? E essas larvinhas é que poderão gerar a cisticercose. De que forma? Se ingerirmos essas larvinhas. Então, voltando na história, se eu tenho uma tênia e ela sai nas fezes, e eu ingiro as larvinhas que, a partir dessa tênia, contaminam as fezes e contaminam o ambiente, a dedução é fácil. Eu só vou ganhar a larvinha se eu comer fezes humanas. E eu acho que ninguém gostaria de comer fezes humanas. Voluntariamente, jamais. Involuntariamente, por uma má higiene, por uma má gestão dos nossos dejetos, aí o risco aumenta. Então, quando se ingere essas larvinhas, elas vão cair no nosso estômago, vão passar para o nosso intestino, vão perfurar o intestino, vão cair na corrente sanguínea e vão nos órgãos nossos que têm mais irrigação sanguínea: coração, cérebro,
e músculos. Quando elas chegam nesses órgãos, elas formam uma bolinha. E a bolinha no coração não faz nada. A bolinha no nosso músculo não faz nada. Mas uma bolinha no cérebro pode ser muito sério. Pode não dar nada, mas pode dar vários problemas. Da onde veio essa bolinha? Das fezes humanas que ingerimos porque tinham contaminantes chamado, que eu chamei de larvinhas. E o coitado do porco? O porco que tem acesso às fezes humanas ganha essas larvinhas também como nós ganhamos. E vão ter a cisticercose, que são essas bolinhas no seu músculo. Quando comemos a carne de porco com as bolinhas, nós não vamos ganhar outra coisa senão a tênia, o verme. Da onde veio a bolinha do porco? Das fezes do homem. Da onde veio a bolinha no homem? Das fezes do homem. Da onde veio a tênia, o verme? Da carne de porco. Bom, então eu tenho que tomar cuidado com o verme da carne de porco? História. Não. Para um porco ter a cisticercose, ele precisa ter acesso às fezes de um homem que tem a tênia e que eliminou partes da tênia com essas larvinhas. Agora eu faço uma pergunta para a Pauline. Algum funcionário teu entra na granja e faz cocô dentro da onde o animal está? A gente chama de baia? Não. Não, Não, absolutamente não. absolutamente não. Em nenhuma granja isso acontece. Então, para o suíno ter acesso e ganhar a cisticercose, ele tem que ter acesso às fezes humanas. Isso não acontece na suinocultura nossa, que representa 90, 95% da carne suína que nós comemos. Mas aquela suinocultura em que o animal é solto, sujeito a fuçar lixão, a ter acesso a dejetos humanos que não foram tratados, que não foram canalizados, esse quadro pode acontecer. Mas, mais uma vez, se a gente comer a carne de porco que está com esse problema, nós vamos ganhar a tênia. A gente não pode comer fezes humanas. Onde a gente teria um risco grande disso? Nas verduras, nos legumes, que às vezes são irrigados com água de um rio que recebeu dejetos humanos. Tcharam! Numa granja, isso é impossível. A água que o suíno toma, ela tem uma recomendação oficial para ser igual ou ligeiramente abaixo da que nós consumimos, o que não representa praticamente nenhuma diferença. Então, eu vou ainda um pouco mais além. Estou me estendendo um pouco, Alexander, mas Imagina, eu faço, importante, É uma Caio. Muito importante. aula. eu faço, Muito importante. eu faço um desafio. Se algum dos ouvintes entrarem num frigorífico e todos os suínos que compramos nos mercados, nos supermercados, eles são inspecionados, se alguém entrar num frigorífico, pergunte para quem faz a inspeção desse frigorífico se encontrou algum cisticerco nos animais abatidos. Eu vou falar para você que nós abatemos sim, vamos abater quase 60 milhões de suínos esse ano. Eu ousaria falar que esses suínos inspecionados, talvez a gente encontre uns 100 animais com cisticercose. E aí vem uma outra questão. Dentro do frigorífico, com inspeção, todos os animais, um por um, eles têm o coração todo facelado com a faca, a língua toda cortada com a faca, um por um, e a região aqui da musculatura da bochecha também cortada, buscando a presença desse nódulozinho, que se a gente comer vai dar a tênia, não vai dar outro problema, vamos ter um verme, e tratamos o verme. Se acontece de achar, essa carcaça é desprezada. Ela não vai Então, para animal consumo por humano. animal. É tão verdade que vocês encontram no mercado o coração de boi para comprar. Encontram a língua de boi para comprar. Mas não encontram a língua de porco, nem o coração de porco. E também não encontram essa musculatura que é muito nobre na Europa. Se consome como uma iguaria. Então, esqueçam isso.
pelo amor de Deus, tá? Só se adquire um problema sério que se chama cisticercose comendo cocô de gente, tá? Eu acho que com essa frase não tem como A esquecer pessoa esse problema. esquecer. É, Não, A Késia até colocou ali a pergunta. Então, pode comer carne de porco mal passada? não. essa pergunta é muito É boa, muito muito boa. boa. Você quer responder? Ó, eu tô, eu tô entusiasmado. Vai. Nenhuma carne deveria ser consumida mal passada, tá? A carne é um produto proteico com bastante água, né? A manipulação dela pode gerar alguma contaminação. Existem alguns agentes presentes e que, se a gente processa ela bem, né? Frita, assa, cozinha, a gente diminui quase em 100% os riscos de uma eventual contaminação. Tá? Então, nenhuma carne deveria ser consumida mal passada. Agora, eu consumo, né? Eu acho que uma picanha mal passada, um, até uma carne suína não muito processada, um pouquinho molhadinha por dentro é gostosa, Não precisa mas ser esturricado. É porque exatamente, tá? a carne suína, o pessoal tem esse costume de esturricar, deixar seca, porque, meu Deus do céu, né? Não precisa, você pode deixar ela Exata. suculenta. Então, não há um rigor nesse sentido, não, tá? Cara, é fundamental as informações que você está trazendo, e a Pauline também, principalmente pensando nos 200 milhões de brasileiros. Como o meu conteúdo ele é muito focado para quem está fazendo um tratamento fortíssimo, chamado quimioterapia, radioterapia, imunoterapia e terapia-alvo, eu faço um adendo, com licença a vocês, que não é indicado, em hipótese alguma, consumo de carne crua ou mal passada pelo paciente com câncer, por risco de perder a próxima quimioterapia. Porque se ele tiver uma baixa de imunidade por uma intoxicação alimentar ou alguma dificuldade de má digestão, exatamente por conta do processo quimioterápico, eu prejudico o tempo dele para chegar na remissão. Então, eu compartilho com vocês dois plenamente aí das informações, só fazendo adendo que paciente com câncer está proibido pelos protocolos internacionais de comer carne crua e mal passada. Mas é fundamental a aula que o Caio trouxe sobre comer cocô é o caminho para ter cisticercose. Comer cocô é o grande problema Carne e de me porco não trouxeram até dá informação, cistercose. É impossível. comer cocô humano, né? Comer É. cocô humano como risco da cisticercose. Então é muito legal você trazer essa informação para desmistificar, né? Para tirar o Não medo. Algumas pode. pessoas começaram a comentar. Ô, Exatamente. Alexander, eu vou fazer a parte da mediação aqui para você, porque eu acho que essa pergunta iria mais para você, né? É. De qual melhor carne suína para paciente oncológica? Existe alguma questão de Existe. corte, alguma A coisa melhor específica? carne suína para o paciente oncológico é aquela que ele tem acesso e faz ela cozida, grelhada ou assada. Ele Top! vai decidir a gestão das compras. O nutricionista dirige a gestão da dose, quanto de proteína cada paciente vai consumir em determinada fase do tratamento. Tanto que esse Sim. é um dos métodos que eu uso. Eu não proíbo o meu paciente de comer, o Caio vai gostar, picanha. Meu paciente não está proibido de comer picanha. Ele está proibido de comer carne crua. Não importa se é um peito de frango, que tem 1% de gordura, ou se é um contrafilé ou costela, que tem mais gordura. Claro que eu não estou dizendo aqui o número de vezes que a pessoa vai comer carne de boi, frango, peixe, porque isso depende de cada paciente. Nem estou falando a dose, mas ele não é proibido de comer uma carne gorda ou mais magra. Isso vai depender de toda a avaliação que é feita com esse paciente. Obrigado aí pela moderação, Paulinho. Não, eu tô ligadinha, eu sou acostumada aqui com a live, eu fico de olho nos comentários. Tô gostando do pessoal Legal. interagindo, mandando coraçãozinho. Vocês falando sobre cortes de carne, né? Que nem essa moça ela perguntou. Nos suínos hoje existe tantos quantos cortes de carne para igual a carne bovina. Existem muitos cortes, assim, nós temos alguns grandes influencers aí da carne suína que compartilham receitas e dicas e mostram os diferentes cortes, assim, então
o pessoal que está aqui, que talvez tenha esse interesse em começar a consumir mais, se interessar mais, pesquisa, sabe? Porque tem muita possibilidade que dá para fazer com a carne suína e tão saboroso. Nossa, eu comi um risoto, gente, de pernil suíno. Meu Deus, que delícia! De filé mignon suíno. Nossa, sério. Então, assim, tem muita possibilidade, sabe, para você ficar aí nutritivo e comendo uma carne segura e proteica, né, de melhor qualidade. Legal. Obrigado, Paulinho. Obrigado. E Caio, tem uma pergunta, acho que vem direto na parte da nutrição, Sim, que você é autoridade no assunto, a Pauline sempre fala nisso, a hora que fala em nutrição e suíno, chama o Caio, né? É Eu isso aí. entendo, mas chama o Caio porque ele Ele derruba já. A pergunta domina. é assim, ele domina o assunto. A ração com formulação errada, tipo milho, a mais do que pedir na receita, pode dar problema no casco do suíno, Caio? pode. O suíno é um animal que geneticamente ele foi desenvolvido e tem umas demandas de nutrientes bastante ajustadas. Então, se ele precisa, por exemplo, de 0,5% de cálcio na ração, 0,3% de fósforo numa ração, e a gente não confere isso, é, vai ter algum dano no tecido que tem uma necessidade desses minerais. Então, especialmente animais nesse rol da sinocultura que a gente está falando, da sinocultura tecnificada, eles são muito ajustados nesse sentido. Então, qualquer desbalanço pode trazer danos em nível de casco, em nível reprodutivo, no desempenho aquém do esperado. É um ajuste fino a nutrição do suíno. Tá? Nós trabalhamos aí com nada, mais de 30 nutrientes em cada formulação que ele recebe. Que legal, Caio, que legal, incrível essa informação. E a audiência está quente, está afiada nas perguntas, né, Caio? Tá Tá. bem. Tô vendo o pessoal aí tá firme, hein, da suinocultura. E falando dessa firmeza, Pauline, li uma pergunta aqui sobre a indicação. Pauline, compra carne na feira de porco ou compra no supermercado? No supermercado, com certeza. O da feira, a gente não sabe se passou realmente por um processo de inspeção, igual o Dr. Caio comentou aqui, né? Como é o processo de inspeção dentro dos frigoríficos. Então, assim, eu falo por mim, eu compro de supermercado. Então, com certeza, eu indicaria para né, uma ingestão segura e ainda mais tratando, né, do público que você está aqui, com certeza de supermercado que passa por inspeções. Legal. E estamos chegando aqui em uma hora de live, passou rápido, né, Caio? Mas Passa. aproveitando aqui na parte de abate, as pessoas falam, ah, não vou comer o porco porque eles judiam muito do porco. Como é que é feito o abate desse porco? Pensando em todo esse cuidado que você foi falando para a Sim. gente, da ética, do cuidado, do pensando no consumidor final. Que as pessoas acham assim, ah, não, vai matar o porco, ixi, ele vai ficar berrando, vai ficar gritando, vai judiar dele, vai machucar ele. Como é que é feito hoje? Qual que é o manual utilizado? Qual que é o critério utilizado para o abate do porco? Como é que é feito isso, Caio? Bom, primeiro, a gente tem uma cartilha de bem-estar e ela contempla todas as fases da granja, o transporte, o recebimento desse animal no frigorífico e o sacrifício, né? Que só acontece após a insensibilização do animal. Insensibilização significa deixá-lo sem dor no momento da sangria. A sangria é o processo na qual o frango é sacrificado, o bovino é sacrificado, o carneiro é sacrificado, o peixe é sacrificado e o suíno não é diferente. Os equinos, que são destinados ao consumo da carne, em geral exportados, também são dessa forma. Então ele só é abatido, ele só é sacrificado quando ele não tem sensibilidade nenhuma. E esse processo se dá por duas formas. É, Na verdade são três, mas eu vou resumir em duas. Um é uma descarga elétrica, e veja bem, isso não tem nenhuma conotação com o choque, tá? É pontual, milésimos de segundos, e esse animal perde a consciência
e, na sequência, sem consciência, ele é submetido à sangria. E um outro processo é mais ou menos aquele que acontece, infelizmente, em alguns acidentes em casas, nas nossas habitações, quando, especialmente na região de chuveiro, o consumo do oxigênio é tido, né, por uma queima de um aquecedor, por uso inadequado de uma fonte de calor em dias frios, e essa pessoa acaba, pela falta de oxigênio, pela concentração de gás carbônico, perdendo sentidos, e se isso for estendido, levando à morte. Então, esse processo também é utilizado, na qual, como acontece com as pessoas, o suíno não sente nenhuma dor. Tá? Então, não há, e há uma fiscalização tremenda nesse sentido, há pessoas que computam eventuais falhas para eventuais demandas de correção, para que o atordoamento seja o melhor possível. E isso, assim, é cada vez mais intenso, com foco em não acontecer o sacrifício com o animal sentindo dor. E é assim que tem que ser, e é assim que a fiscalização cobra. Se você me permitir, Alexandre, eu só queria fazer um comentário, Por que nós favor. estamos falando de abate e chegamos no produto final, que é a carne, né? Um Sim. outro erro muito grande, por falta de informação, é quanto à gordura da carne suína. Alguns alegam que é uma carne gorda. E aí a gente tem que ter muito critério para fazer um comparativo. Se eu pegar e falar assim, eu vou comparar a asa do frango com o pernil suíno e com o filé mignon bovino, o frango vai perder, vai ter mais gordura, porque eu comparei um tecido que tem muita gordura. Se eu pego a panceta do porco e comparo com a coxa do frango e comparo com uma alcatra bovina, a panceta vai ter mais gordura. Óbvio. Óbvio. Então, quando eu comparo cortes que permitem uma comparação justa, a carne de frango, a de boi e a de porco tem uma quantidade de gordura muito parecida, correto? Quando eu falo da gordura externa, o toucinho, quem não quiser, ele é facilmente retirado, até mais fácil do que da carne bovina. Mas o mais interessante, a gordura do frango e do porco, ela é uma gordura melhor do que a do boi. Eu vou falar duas palavrinhas aqui, elas parecem um pouco difíceis, mas não são. A gordura do porco, em geral, é uma gordura mais mole. A gordura do frango também é uma gordura mais mole. A gente chama essa gordura de insaturada. E a gordura do boi, ela é mais dura. Vejam bem quando a gente come uma costela e sobra e põe na geladeira, fica aquele sebo branco. Do porco não fica assim, nem do frango. Correto? Então, essa gordura do frango e do porco, elas têm a mesma quantidade da gordura do boi, mas a qualidade dela para as questões de saúde do nosso sistema circulatório, ela é melhor. Melhor do que do boi. Então, quando um médico fala, olha, você tem que fazer uma conduta de dieta, e aí você é especialista, e fala assim, olha, você tem colesterol alto, você tem isso, tem aquilo, e nós vamos cortar a carne de porco. Você vai comer só frango e carne de boi grelhada magra. Está aí um erro tremendo. Porque a carne de boi tem uma gordura pior, tem a mesma quantidade, mas é pior do que a do frango e a do boi. E tem cortes de suínos com pouca gordura. Aliás, nós temos até perdido um pouco de qualidade para alguns cortes que são muito magros e ficam até secos. Um lombo suíno não bem preparado, né? Não é nada agradável. Eu prefiro uma carne gordinha. Então, esqueçam essa questão da gordura da carne de porco como uma gordura maléfica. Ela é muito melhor do que a do boi, ela é igual à do frango, e em termos de cortes que permitem uma comparação justa, ambas as carnes têm a mesma porcentagem de gordura, ou muito próximo. Obrigado, Caio. Obrigado pelas informações. Pauline, obrigado pelas informações. Demos aqui 1 hora de live que estamos juntos. Passou rápido, né, Pauline? Passou Sim, rápido, né, muito Caio? gostoso. E o meu desejo com esse conteúdo que vai ficar gravado, né, desejo que o Instagram nos ajude nesse sentido, é que a gente saia de quarto lugar e se torne o primeiro
em exportação de carne suína no mundo e consumidor, porque pessoas e pacientes com câncer que comem carne se aproximam mais da remissão e da cura do que aqueles que são vegetarianos. O National Cancer Institute, ele não recomenda pessoas serem vegetarianas durante o tratamento oncológico. Ele não atribui ao consumo exclusivo de verduras, não sou inimigo da verdura, que isso é melhor para o tratamento. É fundamental que se consuma carne antes, durante e depois do tratamento oncológico. Se você gostar de carne de porco, o interesse nosso é convencer vocês a comer carne de porco grelhada, assada, crua, não é indicado para paciente oncológico, seja antes da cirurgia ou depois da cirurgia. Isso não é rimoso, isso não é prejudicial à saúde. As gorduras de origem animal, mesmo a do boi, seja frango ou porco, são positivas para a saúde do coração. Os grandes inimigos da saúde cardiovascular são essas porcarias de óleo de soja, milho, girassol, canola, algodão, que estão repletos nos supermercados e nas casas dos brasileiros. Então, gostaria muito que os brasileiros reduzissem o consumo abusivo do óleo de soja e começassem a colocar, quem sabe, um pouquinho da banha do porco para preparar as refeições, para preparar receitas novas e outras coisas mais. Então, deixo as últimas palavras e o agradecimento, claro, a Pauline e ao Caio, querida doutora Pauline, querido doutor Caio, e deixo as portas abertas para voltarem quando quiser. As palavras finais são de vocês, sejam bem-vindos. Agora eu vou Pauline, por favor. deixar para você começar, doutor Caio. Ah, é? Pode falar. Eu vou começar mostrando um quadro aqui, ó, que é a capa do nosso livro, né? Primeiro livro de bem-estar animal no Brasil, um livro de 500 páginas, que orienta, que indica que a gente tem que cuidar bem desse bichinho, porque todo o esforço dessa cadeia para atender essa população de 200 milhões e outros, né, países que também importam a Quase nossa carne. 90, né? A ética produtiva, a ética ambiental, né, faz parte de um chavão hoje que a Organização Mundial da Saúde define como saúde única. Então, estamos todos numa mesma linha, né, o homem, a natureza e os animais. E a gente tem que fazer isso andar em harmonia. E o nosso papel como técnico é esse, e agradeço aí a oportunidade, fico à disposição para outros momentos, e a mensagem é: comam carne suína sem medo, tá? Uma carne saborosa, cheia de virtudes, das que oferece maior oportunidades de processamento, e tanto fresca quanto processada, é muito saborosa e saudável, tá? Muito obrigado aos que ouvem e a você, Alexander, pela oportunidade. Imagina. É isso Pauline? aí. Então, pessoal, eu também agradeço aí todo mundo que participou, esteve conosco. Se vocês tiverem qualquer outras dúvidas, né, que talvez não tenha sido esclarecidas aqui, vocês podem entrar em contato e a gente vai tomar o tempo para respondê-los. Então, o lema é Coma Mais Carne Suína, né? Nós temos uma grande ação aqui no Brasil da Associação Brasileira de Criadores de Suíno e eles têm esse projeto Coma Mais Carne Suína. Vocês podem entrar, pesquisar. E lá tem muita informação. Eles fazem campanha nos mercados, instruções dos açougueiros sobre o corte, sobre a produção. Então, assim, não tenha medo, se insira nesse mundo da carne suína junto conosco, porque eu tenho certeza que vai ser um caminho sem volta. Porque quanto mais você conhecer e mais oportunidade você ter de abranger aí o cardápio, eu tenho certeza que vocês vão gostar de variar. E sobre a produção em si, eu como produtora convido vocês a conhecer de perto, né, através de tudo que a gente faz aí, não só eu, mas existem muitas pessoas do ramo da suinocultura que sempre estão assim de portas abertas, mostrando vídeos, mostrando como são os animais, como é a criação, e isso é muito importante, né? O brasileiro, ele gosta mesmo de ver aquilo que é palpável, né? Então, por isso que hoje a gente tem
essa mídia social que nos aproxima, que faz com que a cadeia produtiva tenha contato com o consumidor final através de lives, através de vídeos. Então, assim, e vão nos canais certos de comunicação, porque tem muita coisa errada que a gente escuta hoje, né? Então, assim, prestem atenção no que vocês escutam e que sejam pessoas de referência mesmo. E é isso aí que eu tinha de deixar para, né, de uma mensagem final. Agradecer o convite mais uma vez, foi um prazer. Se você quiser colocar collab nesse vídeo, que eu sei que você vai deixar salvo, porque daí mais pessoas entregam, se deixam no meu perfil, eu aceito, o Dr. Caio aceita, e aí a gente divulga, porque tenho certeza que foram informações bem valiosas. Legal. Muito obrigado, Dr. Caio, muito obrigado, doutora Pauline, pelo privilégio de compartilhar esse finalzinho da noite aqui comigo para trazer informação de primeira qualidade. Desejo muito que vocês voltem em outros momentos para esclarecer outras dúvidas sobre o consumo de carne de porco. Desejo muito que as pessoas que estão com medo, né, que estavam com medo de comer carne de porco, e coloquem aqui de baixo: a partir de hoje estou comendo carne de porco. O medo foi embora, vai embora medo, eu quero mesmo um torresminho assado, eu quero mesmo uma panceta assada, eu quero mesmo um lombo, e é muito bem-vindo, né? Então, obrigado a todos, obrigado mais uma vez, doutora Paulina, doutor Caio, fiquem com Deus e até a Amém. próxima. Um grande abraço. Você também. Um Amém. abraço a todos aí. Deus Tchau, tchau. abençoe.